Oi pessoal, sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa destinado a apresentar, sem nenhum sensacionalismo, a realidade crua de quando se ultrapassa a fronteira entre a realidade e o sobrenatural. Meu nome é Johnny Madrid e estarei apresentando para vocês a cada 15 dias histórias inexplicáveis que aconteceram no Brasil em várias épocas. Nesse nosso primeiro programa, vou apresentar a história de um dos prédios mais assombrados do Brasil, se não do mundo. Estou falando do Edifício Joelma. Por que começar narrando a história do Edifício Joelma? É sabido que os atuais donos do edifício não permitem a entrada de equipes de televisão, rádio, equipes de pesquisadores ou caça-fantasmas. Ninguém mais entra no Edifício Joelma senão quem trabalha em seu interior. E por que o Edifício Joelma? Porque eu trabalhei no Edifício Joelma após o trágico incêndio. Porque eu presenciei algumas coisas que não podem ser explicadas. E é justamente essa experiência dentro do Edifício Joelma que eu pretendo passar a todos vocês. Gostaria de avisar que nesse vídeo existem fotos de teor forte devido à tragédia gigantesca que aconteceu nesse edifício. Portanto, fiquem ligados, porque a partir de agora, vocês estarão no limite da imaginação. Uma das lendas que cercam o local diz que o terreno do Joelma serviu como um local de castigo para escravos indisciplinados que trabalhavam na região entre os séculos XVIII e XIX. Negros teriam sido torturados até a morte, gerando a primeira série de mortes no local, considerado por muitos como amaldiçoado. Antes de ser comprado por uma grande incorporadora, o terreno do Joelma era ocupado pela casa de Paulo Ferreira de Camargo, um professor de Química Orgânica da Universidade de São Paulo. Em 1948, ele matou a tiros a mãe e duas irmãs, jogando os corpos em um poço que mandara construir dias antes no quintal da casa. Segundo a versão do professor, seus familiares morreram em um acidente de automóvel durante uma viagem ao Paraná. O relato, porém, não convenceu a polícia, que ao investigar o caso, acabou descobrindo os corpos jogados no poço. Ao perceber que havia sido descoberto, Paulo foi até o banheiro e cometeu suicídio dando um tiro contra o peito. Além das mortes de Paulo, da mãe dele e das duas irmãs, o crime do poço ainda deixou uma vítima indireta, já que um dos bombeiros que participaram do resgate dos corpos morreu dias depois por infecção cadavérica, o que aumenta o número de mortes no terreno. Em 1972, a casa deu espaço a um prédio moderno de 20 andares. Era o Edifício Joelma. O mesmo foi imediatamente alugado ao Banco Crefsud Investimentos. No começo de 1974, a empresa ainda terminava a transferência de seus departamentos, quando no dia 1º de fevereiro, uma chuvosa sexta-feira, às 8h45 da manhã, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado, no 12º andar, deu início a um incêndio que rapidamente se espalhou pelos demais pavimentos. As salas e escritórios do Joelma eram configurados por divisórias, com móveis de madeira, pisos acarpetados, cortinas de tecido e forros internos de fibra sintética, condição que contribuiu sobremaneira para o alastramento incontrolável das chamas. 15 minutos após o curto-circuito, era impossível descer as íngremes escadas que, localizadas no centro dos pavimentos, não tardaram a serem bloqueadas pelo fogo e a fumaça. Os corredores, por sua vez, eram estreitos. Na ausência de uma escada de incêndio, muitas pessoas ainda conseguiram se salvar ao contrariar as normas básicas e descer pelos elevadores, mas esses também logo deixaram de funcionar, quando as chamas provocaram a pane no sistema elétrico dos aparelhos e a morte de uma ascensorista no 20º andar. No último andar do prédio, um rapaz jogou-se ao chão e aproximou-se da borda do terraço, mas uma labareda fez com que ele escorregasse e ficasse suspenso no ar, segurando no parapeito até não mais aguentar e despencar na rua. Homens e mulheres, alguns em trajes menores, os rostos escurecidos pela fuligem, agitavam-se freneticamente nas janelas, tentando chamar a atenção. Mas os helicópteros não conseguiam pousar no terraço escaldante e seus cabos de aço pendiam inutilmente.
As escadas Magiros dos bombeiros, de 40 metros, não chegavam aos andares mais altos. A tragédia deixou 187 mortos e mais de 300 feridos. O socorro mobilizou 1.500 homens, entre bombeiros e tropas de segurança, as equipes de 5 hospitais estaduais e outros particulares, 14 helicópteros, 39 viaturas e todas as ambulâncias da rede hospitalar. Todos os carros-pipa da prefeitura e vários particulares, além de um grande número de voluntários que antecederam os pedidos das autoridades para a doação de sangue. A fim de garantir o livre acesso de ambulâncias e de veículos dos bombeiros ao prédio incendiado, convocaram-se tropas de choque do Regimento 9 de Julho, do Exército e da Polícia Militar, além da Companhia de Operações Especiais e do Departamento do Sistema Viário. Um esquema de emergência foi armado nas imediações do prédio, onde se concentraram milhares de curiosos. Aos 250 bombeiros da capital, juntou-se o reforço no destacamento de Santo André. Policiais militares especializados, da Companhia de Operações Especiais, o COI, também participaram do trabalho de socorro. Passados alguns anos do incêndio, o antigo edifício Joelma foi reformado, sendo batizado com o nome de Edifício Praça da Bandeira, disponibilizando para o aluguel várias salas para escritórios e empresas. No entanto, pessoas que frequentavam e frequentam o local relatam fatos estranhos e sombrios no interior do edifício. A partir de agora, eu começo a contar minhas experiências dentro do edifício Joelma. Em dezembro do ano de 1982, eu fui contratado por um banco para trabalhar na parte de computação da empresa. Lembrando a essa geração mais jovem que está acostumada a fazer gravação de dados em pendrives ou HDs externos, que naquela época as gravações de dados eram feitas em rolos de aproximadamente 50 centímetros de diâmetro. Não existiam impressoras a laser ou jato de tinta, eram todas matriciais. Era uma jornada de trabalho de 8 horas, começando às 19 horas e terminando às 3 horas da manhã. Portanto, eu trabalhava à noite e madrugada. Eu era um dos encarregados do setor de digitação de cheques. Esse banco ocupava 3 andares inteiros do edifício Joelma. Infelizmente, não me lembro de que andares eram. Só lembro que eram 3 andares consecutivos, sequenciais. Os andares eram imensos. A disposição do banco nos andares era dessa maneira. O andar inferior era ocupado pela conferência de cheques. Portanto, existiam apenas mesas longas, cadeiras, canetas e listagens. Um andar acima era a digitação de cheques, onde eu trabalhava. Inúmeros computadores, impressoras matriciais e alguns tambores feitos de madeira para colocar os papéis não utilizáveis das impressoras. Um andar acima do nosso ficava a diretoria. Primeira noite de trabalho, eu estava no andar térreo esperando pelos elevadores e percebi que eles subiam e desciam para andares que não existia ninguém trabalhando. E depois de algum tempo eles desciam até o andar térreo. Fiquei sabendo pelo rapaz que trabalhava na recepção que isso acontecia direto. Todas as noites no andar de digitação de cheques havia combustão espontânea dentro dos tambores de papéis. Ou seja, os papéis começavam a pegar fogo do nada. E aí era uma correria para pegar os extintores de incêndio para apagar o fogo. Uma noite eu fui ao banheiro e depois de fechar a porta, uma pessoa do sexo masculino se materializou na minha frente. Fiquei sem saber o que fazer. Sabia que eu havia entrado no banheiro e não tinha mais ninguém lá. Fiquei quieto, olhando um pouco e a aparição nada fazia. Decidi fechar os olhos por alguns instantes e quando os abri, aquela materialização não estava mais lá. Era como se ele tentasse falar alguma coisa para mim. Um dos digitadores era visto frequentemente andando pelo lado de fora do edifício, no parapeito do andar. Falava e gritava algumas coisas incompreensíveis, sentava na borda do parapeito e retornava para dentro. Sempre após entrar, ele não se lembrava de nada do que havia feito. Vultos eram vistos por funcionários do banco nos locais de trabalho, corredores e elevadores. Só que teve uma noite onde as coisas saíram muito do controle. Era início do turno da noite e todos os funcionários do andar, onde ficava a conferência de cheques, subiram apavorados para o nosso andar.
Perguntávamos o que estava acontecendo, porém, ninguém queria falar. O encarregado do setor apenas nos disse: desçam e vejam. Eu e um outro encarregado de digitação descemos até o andar abaixo. Ao abrirmos a porta, escutávamos uma madeira batendo nas pernas das mesas e cadeiras de uma ponta a outra do andar. Depois parava e começava um barulho de moedas sendo jogadas em cima das mesas. Depois, os dois barulhos se juntavam. Eram barulhos muito altos. E o mais interessante, não enxergávamos nenhuma madeira e nenhuma moeda. Olhamos um para o outro sem saber o que estava acontecendo, mas por dentro sabíamos o que era. Fechamos a porta, subimos e naquele dia ninguém mais trabalhou. Continuei presenciando esses eventos sobrenaturais até eu pedir demissão em agosto de 1984. Acredito que esses eventos ainda aconteçam nos dias de hoje. Deixo para vocês tirarem suas conclusões. Não vou colocar a minha opinião aqui. Estou aqui para contar histórias e narrar fatos. Por favor, deixem seu like, seu joinha, toquem o sininho e avisem seus amigos e parentes sobre o No Limite da Imaginação. Obrigado a todos vocês pela companhia. Daqui 15 dias estaremos com mais uma história sobrenatural para vocês. Até mais!